Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 1, Capítulo 92. Já faz 7 dias desde que Axel começou sua nova jornada. Os primeiros 3 dias foram gastos no trem que levava à cidade Cerulean. O destino de Axel era a cidade Pelter. Ele queria desafiar o ginásio de cidade Pelter e ganhar seu primeiro distintivo. O nome do líder do ginásio era Flint, pai de Brock. Ele era um jovem líder de ginásio com uma especialidade do tipo pedra. O primeiro líder de ginásio lutaria com você como um treinador intermediário. Isso significa com 3 pokémons raros ranqueados. Axel tinha apenas 2 pokémons de classificação rara, incluindo o Gogoat. Ele precisava de pelo menos mais um pokémon na categoria de classificação rara para desafiar Flint. Então, ele decidiu treinar Shedinja e Beedrill e esperava que um deles alcançasse uma classificação rara. A jornada de cidade Cerulean para a cidade Pelter levaria cerca de 1 mês a pé. Ele teria que atravessar a floresta com muitos pokémons selvagens para chegar lá. Ele não tinha confiança em derrotar Flint mesmo se Beedrill ou Shedinja alcançassem um rank raro. Derrotar um ginásio não era fácil na vida real comparado aos jogos e animes. Aqueles líderes de ginásio são pelo menos treinadores de pokémons de nível mestre. Mesmo se eles estivessem usando apenas pokémons de nível raro, não seria fácil. Mas Axel estava feliz, não por causa do desafio que estava por vir, mas pela recompensa que o sistema dava ao completar as 2 submissões de 3. Uma das recompensas foi roubada pelo sistema como punição de capítulos anteriores, mas outra recompensa era muito boa. Jim, o anfitrião, recebeu um talento como recompensa. Recompensa, crescimento excessivo. Crescimento excessivo, um talento especial que permite que o Pokémon do hospedeiro ganhe experiência muito mais rápido. O Pokémon também cresceria mais rápido e ficaria poderoso muito mais rápido do que suas contrapartes normais. Condição: o efeito de crescimento excessivo depende do trabalho duro do Pokémon. Mais trabalho duro igual a mais poder. Axel tinha um sorriso maligno sempre que via o efeito de seu novo talento. Tanto que até Charmeleon questionava sua sanidade. Ele estava bem com isso. Isso significa que Shedinja finalmente tinha uma maneira de ficar mais forte. O Pokémon mais trabalhador da equipe de Axel era Shedinja. Axel então abriu seu status. Nome: Axel Blaze. Raça: demi-humano. Alinhamento: família Venu. Profissão: treinador de Pokémon iniciante. Título: nenhum. Reputação: 550 mil. Saúde: 340 aura. Desbloqueado. Força: 50 agilidade, 52. Intelecto: 55 liderança, 69. Habilidades: habilidades ativas. 1. Identificar nível 8. 2. Sentido de aura nível 1. Habilidades passivas. Nenhum. Pokémon: Nidorino, Shedinja, Beedrill, Charmeleon, Gogoat, Bulbasauro. Pokédólares: 5 bilhões e 35 mil. Missão principal: 3. Ele tinha um mês para desafiar seu primeiro ginásio. Axel também decidiu capturar um novo Pokémon. Ele percebeu que precisava de mais de 6 Pokémons. Esta era a vida real. Há muitos perigos que ele pode ter que enfrentar no futuro. Ter mais Pokémon com diferentes tipos de especialidades pode ser útil. Ele também tinha muito dinheiro agora. Ele não precisava se preocupar com os recursos. Todas as evoluções finais de seus Pokémon atuais com suas especialidades foram: 1. Nidoking Veneno Terra. 2. Venusauro Grama Veneno. 3. Shedinja Inseto Fantasma. 4. Charizard Fogo Voador. 5. Beedrill Inseto Veneno. 6. Gogoat Grama. Os tipos que faltavam eram normal, água, elétrico, gelo, lutador, pedra, sombrio, dragão e aço. Ele pensou em capturar o primeiro Pokémon que encontrasse esses tipos. Axel queria descansar durante a noite em cidade Cerulean. Ele foi para um hotel chamado Sarruis. Ele reservou o hotel e saiu. Era noite e cidade Cerulean tinha uma ótima vista do mar. A cidade era famosa por ser o líder de ginásio mais poderoso de Kanto, lojas de bicicletas e muitos pokémons do tipo água. Axel só queria relaxar perto da praia e fazer algumas compras desnecessárias, pois agora tinha muito dinheiro. Enquanto ele estava olhando as vitrines, ele encontrou uma loja interessante. A loja se chamava Magic Cruise. A loja era pequena e tinha uma figura de Magikarp no quadro. Axel entrou na loja. Axel foi recebido por um velho vestindo uma fantasia de pescador na recepção. Ele estava usando jeans azul com uma camisa xadrez. Por cima da camisa, uma jaqueta sem mangas com muitos bolsos. E claro, o chapéu de marca registrada de um pescador. Olá, companheiro. Como posso ajudar você em Magic Cruise? Vocês vendem Magikarp aqui? Na verdade, temos. Você quer comprar um? Temos muita variedade deles aqui. Vocês parecem ter maneiras diferentes de vendê-los. Axel perguntou enquanto olhava a loja. Sim, nós os vendemos de 2 maneiras. Uma é aleatória, na qual não contamos o potencial do Pokémon. Caramba, nem nós os conhecemos. E a outra é aquela em que temos os detalhes do potencial deles. Por que você não conhece o potencial dos aleatórios? Pescamos cerca de 200 Magikarp por dia. É impossível determinar o potencial de cada um deles. Você vende 200 deles em um dia? Perguntou Axel com uma voz duvidosa. Claro que sim. Você parece um jovem treinador. Mas as pessoas não compram Magikarp apenas para treiná-las. Elas também são uma iguaria rara. É tão raro vender 200 deles em um dia? Quero dizer, elas são deliciosas. E somos os únicos em cidade Cerulean que as vendem. Então, você quer um Magikarp para o seu estômago ou para o seu parceiro? Eu quero um parceiro. Disse Axel com um olhar de desgosto. Ele queria comprar um para treiná-lo. Magikarp pode ser um dos Pokémon mais inúteis, mas sua forma evoluída não é. Então, ele sentiu desgosto ao pensar em comer um. Então sugiro que você não escolha o aleatório. Ok, me leve até o local específico. O velho guiou Axel para dentro.
Havia muitos aquários e todos eles tinham Magikarp. Magikarp de cada potencial estava em um aquário separado. O maior potencial de Magikarp na loja era vermelho, avançado. Havia até um Magikarp brilhante, mas ele só tinha potencial normal. Axel disse ao velho para ver a seleção aleatória. O velho levou ao maior aquário que Axel já tinha visto. Havia centenas de Magikarp lá. Axel começou a identificar cada um deles e se certificou de não deixar nenhum passar despercebido. Depois de algum tempo ele encontrou algo. Ele tinha um sorriso maligno quando identificou aquele Magikarp. Capítulo 93. Jin. Nome do Pokémon, Magikarp. Potencial, marrom, monstruoso. Era esse o seu dia de sorte? Ele não se sentia tão sortudo há muito tempo. Ele não teve que fazer o trabalho duro e apenas encontrou um Pokémon com potencial marrom. Eu quero esse, disse Axel apontando para aquele Magikarp em particular. Você tem certeza? Você teria uma grande chance de não conseguir uma boa, disse o velho. Sim, tenho certeza, respondeu Axel. Eles pegaram o Magikarp. O velho também providenciou uma Pokébola e Axel pegou o Magikarp. Jin, você pegou o Magikarp. Nome do Pokémon, Magikarp idade, 4 meses. Habilidade natação rápida. Habilidade oculta, covardia. Potencial, marrom. Saúde, 90 ataque. E, agilidade, é mais defesa, F. Ataque especial, é mais defesa especial, F. Movimentos, Splash nível 5, investida nível 3. Axel não ficou desapontado. Ele sabia que Magikarp seria fraco. Ele tinha investida, então isso era um bônus. Então, quanto custaria? 500 mil? O quê? Por que tanto? É só uma seleção aleatória e as pessoas também compram para comer. Você está me dizendo que as pessoas pagam 500 mil por um único Magikarp para comer? Não, eles só pagam 500, mas você está comprando para treiná-lo. Então é um negócio justo. Sua evolução seria poderosa. Mas como você tem tanta certeza de que eu treinaria? Posso mudar de ideia e simplesmente comê-lo. Você acabou de pegá-lo na Pokébola. Você não pode comer seu próprio Pokémon. É contra a lei. Axel caiu numa armadilha. Ele pagou 300 mil de má vontade depois de alguma barganha. Ele não precisava se importar com o dinheiro agora, mas barganhar era seu hábito. Axel foi ao seu hotel e navegou na internet sobre Magikarp. Ele sabia sobre isso, mas não queria perder nenhum pequeno detalhe. Ele já tinha todos os detalhes descobertos. Mas havia algumas coisas interessantes como, acreditava-se que os antigos Magikarps eram muito mais fortes do que os Magikarps modernos e cientistas tinham feito pesquisas sobre isso. Não havia provas conclusivas disso. Algumas empresas começaram a vender doces Magikarp dizendo que isso ajudaria a evoluir para um Gyarados poderoso, mas era apenas uma farsa. Mas recentemente um pesquisador publicou uma teoria. A teoria enfatizava o movimento, o Splash. Splash era um movimento que não fazia nada. Era um movimento que todo Magikarp aprende e muito poucos deles conseguem aprender outros movimentos. A teoria dizia que treinar regularmente o Magikarp em Splash os levaria a evoluir para poderosos Gyarados. Mas a teoria não foi comprovada. Então Axel não tinha para onde ir. Ele decidiu treinar o Magikarp de uma maneira antiga, treinando seus movimentos e aumentando suas estatísticas. Axel acreditava que assim como Veedon e Kakuna, que eram praticamente inúteis em suas formas iniciais, mas eram poderosos após sua evolução final, Magikarp também precisaria de muitos recursos para evoluir. Ele pesquisou na internet e encontrou alguns comentários positivos sobre isso. Aparentemente, o líder de ginásio de cidade Cerulean, pai de Mishi, fez o mesmo. Ele usou muitos recursos para evoluir seu Magikarp para um Gyarados poderoso e este Gyarados agora estava em seu time principal. A sorte era que a cidade de Cerulean tinha uma loja chamada Toys Shop que vendia esses recursos. Esta loja era de propriedade da família Toys e o líder de ginásio de cidade Cerulean também fazia parte da família Toys. Ele decidiu comprar esses recursos. Olá, tem alguém aí? Perguntou Axel tocando o alarme na recepção. O lugar parecia luxuoso, mas não havia ninguém na recepção. O lugar estava vazio sem clientes. Ah, desculpe por fazer você esperar. Veio uma voz de dentro da porta. O homem se revelou. Ele parecia ter uns 30 anos, era gordo com bochechas rechonchudas e era careca. Oi, ouvi dizer que você pode obter os recursos para Magikarp. Aquele que o líder do ginásio usou para evoluir seu Magikarp. Estou aqui para... Você é Axel Blaze? Sim, sou eu. Mas como você sabe meu nome? Perguntou Axel com uma voz surpresa. Porque você é famoso. Você é o famoso pesquisador que inventou as duas novas Evolutions. Ei, Kent, vem aqui. Temos uma celebridade aqui. O careca começou a ligar para o amigo. Axel ficou surpreso. Ele sabia que era famoso agora, mas poucas pessoas conheciam seu rosto. Era surpreendente ser tratado como uma celebridade. Outro homem saiu da porta. Esse homem também estava na casa dos 30 anos. Mas ele era bem constituído, tinha cabelos cor de laranja e parecia bem bonito. Quando ele era o homem chamado Kent, ele sentia pressão. Ele sentia dificuldade para respirar, como se a pessoa fosse um ser poderoso. Você é? Sim, eu sou Kent. Sou o atual líder de ginásio de cidade Cerulean. Olá, Axel, é um prazer conhecê-lo. Axel ficou chocado. Este era o líder de ginásio mais poderoso de toda a região de Kanto. Ele não tinha visto o pai de Mishi no anime, mas ver o líder de ginásio mais poderoso de toda a região o fez calar suas palavras. Olha aqui, Kent, temos um fã. Haha. O velho começou a rir. Pare com isso, Ward. Você está deixando o garoto nervoso. Como posso ajudar você, Axel? Você trabalha aqui? Não, mas eu faço parte da família Toys. Então, eu venho aqui às vezes. Então, você quer comprar alguma coisa? Sim, estou procurando os materiais que você usou para evoluir seu Magikarp. Ouvi dizer que você pode encontrá-los aqui. Você está certo, mas sugiro que não compre, disse Kent.
Por que é que? Porque é falso, respondeu Word. Falso? Por que você está vendendo materiais falsos? Não estamos vendendo materiais falsos. Esses materiais também ajudariam Magikarp, mas sua eficiência é muito menor do que meu método. A razão pela qual não estamos vendendo é porque é muito caro. Pessoas normais não poderiam pagar por isso, respondeu Kent. Mas eu poderia vender o método real e os materiais para você. Kent continuou. Mas Kent, não podemos vendê-lo. A família não permitiria, disse Word. Calha a boca, Word. É o meu método e posso vendê-lo a quem eu quiser, disse Kent com uma voz irritada. Ok, eu quero comprar, disse Axel. Bom, vai custar caro. Quanto dinheiro? Ah, eu não me importo com o dinheiro. Eu quero. Capítulo 94. Ah, eu não me importo com o dinheiro. Eu quero você, disse Kent apontando para Axel. Eu? Perguntou Axel com uma voz surpresa. Sim, você. Quero que você treine minhas 3 meninas. Quero dizer, minhas filhas. Sério? Mas por que você quer que eu os treine? Você é muito mais qualificado para fazer isso. Não. Sinto que posso não estar perto delas quando crescerem. Você é uma boa pesquisadora e, pelo que parece, uma treinadora ainda melhor. Então, quero que as treine e não as deixe sair do caminho delas. Minhas meninas têm apenas 1 ano agora. Então, você não precisa se importar com elas por pelo menos 6 anos. Mas depois de 6 anos, você deve treiná-las. Esse é o meu acordo, disse Kent. Ok, vou treiná-los depois de 6 anos, disse Axel apertando a mão de Kent. Axel não teve problemas com isso. Ele obteria um método secreto do líder de ginásio mais poderoso da região de Kanto sem nenhum custo. Ele estava tendo o melhor dia. Ele conseguiu um Magikarp com potencial marrom e agora os métodos e recursos com quase nenhum custo. Axel estava tendo o melhor momento de sua vida. Existem 2 tipos de materiais. Quero que você use o primeiro por cerca de 15 dias e depois outro por 1 mês. Quando o Magikarp evoluir, ele terá uma tipagem dupla que é água e voar. O primeiro contém apenas os materiais para a tipagem água e o próximo seria uma combinação de ambos. Eu lhe dei a solução final combinando os materiais. Eles consistem em placa de respingos, água mística, incenso marinho, bico afiado e outros itens. Basta usá-los até que evolua para guiarados. Você também pode obter mais recursos se precisar deles de graça. É só me ligar. Muito obrigado. Não mencione isso. Agora você está planejando desafiar meu ginásio? Perguntou Kent com curiosidade. Não, primeiro quero desafiar o ginásio da cidade de Pelter. Ah, então você iria atrás de Flint primeiro. Devo avisá-lo, ele é bonito. Obrigado. Eu desafiaria sua academia por último. Sério? Essa é a primeira vez que ouço falar de um treinador desafiando minha academia. Gosto da sua atitude. Obrigado. Eles conversaram por alguns minutos e então Axel foi embora. A razão pela qual qualquer treinador racional escolheu desafiar Kent primeiro foi devido à dificuldade. Se desafiassem Kent por último, eles o enfrentariam como um treinador mestre com pelo menos um Pokémon de classificação pseudo-rei, mas se o desafiassem primeiro, eles o enfrentariam como um treinador intermediário. Então, a decisão de Axel de desafiar Kent pela última vez mostrou sua coragem. Axel abriu todas as suas Pokébolas para introduzir Magikarp ao seu time. Ele agora tinha 7 Pokémons. Ele podia usar todos os Pokémons quando estava na natureza, mas tinha que depositar um quando entrava em uma cidade. Essa restrição seria removida quando ele alcançasse o treinador intermediário. Magikarp foi facilmente aceito na equipe. Magikarp parecia ser um Pokémon que queria ficar mais forte. Durante toda a sua vida, ele tinha ouvido falar sobre o quão fraco ele era. Então, ele queria melhorar a si mesmo. Axel achou isso bom. Seria mais fácil treinar Magikarp. Axel abriu o livreto que Kent deu e leu. O método de Kent parecia lógico e bom, diferente daqueles doces Magikarp. O método foi: alimentar Magikarp com material que parecia um cubo vermelho 3 vezes ao dia. 2. Uma vez a cada 2 dias, você teria que deixar Magikarp nadar na água. 3. Você gostaria que Guiarados tivesse escamas resistentes, então deixe usar Splash o máximo possível e outros movimentos físicos o máximo que puder, se ele tiver algum. Lembre-se, se ele não conhece outros movimentos físicos como investida, não perca seu tempo ensinando-o. 4. E deixe-o ficar no chão o máximo que puder. Magikarp é um Pokémon peixe, mas pode ficar na terra por um curto período de tempo. Quanto mais tempo ele puder ficar sem água, mais poderoso ele será depois de evoluir para Guiarados. O método parecia simples e lógico, e não parecia tão difícil de executar. Axel poderia deixar Magikarp usar Splash e investida o máximo possível para que tivesse escalas de toque. Agora, chegando ao tópico principal, Axel teve que evoluir Shedinja e Beedrill para Pokémon de classificação rara. Ele primeiro pensou que seria o suficiente para um deles evoluir, mas o aviso de Kent disse que seria muito arriscado. Ele planejou atravessar a floresta, treinar seus Pokémon e lutar em tantas batalhas de treinador quanto pudesse. Ele queria ficar mais forte e mais rápido. Agora ele iria começar suas batalhas de ginásio. Flint Harrison, aí vou eu, gritou Axel levantando o punho no ar. Capítulo 95. Já se passaram 2 semanas desde aquele dia. Axel estava fazendo muito treinamento para ele e seus Pokémons. Magikarp estava fazendo seu Splash e investida de costume. Shedinja e Beedrill estavam indo para alcançar o rank raro. Charmeleon também estava tentando dar o seu melhor desde o dia em que perdeu para Shedinja. Nidorina também estava treinando duro e Gogoat estava dormindo como um rei. Quanto a Bulbasauro, ele estava sentindo falta de casa. Bulbasauro nunca havia saído da floresta. Então, nos primeiros 3 dias, ele ficou muito animado em ver coisas novas como o oceano, uma nova floresta e novas pessoas. Mas depois de algum tempo, ele começou a sentir falta dos pais e de sua casa. Axel estava deixando-o esfriar por enquanto. Ele estava fazendo seu treinamento conforme Axel instruiu, mas não estava dando o seu melhor por enquanto. Axel não tinha escrúpulos sobre isso.
Bulbasauro era apenas uma criança e levaria tempo para que ele se tornasse parte da família. Além disso, ele tinha potencial marrom e era muito mais trabalhador do que Charmeleon quando não estava evoluído. Depois de conversar com Kent, Axel começou a pesquisar os Pokémon de Flint. Os líderes de ginásio têm muitas restrições. Duas delas eram que eles só podiam usar o tipo específico de Pokémon ao lutar contra o competidor e só podiam usar Pokémon específicos da região. Não se engane, os líderes de ginásio têm uma variedade de Pokémons de diferentes regiões e diferentes tipos. Mas eles usariam apenas tipos específicos e da mesma região na batalha com os competidores. Na região de Kanto havia 6 Pokémons do tipo Pedra. Eles eram 1. Golem, 2. Onix, 3. Hiddon, 4. Omastar, 5. Kabutops, 6. Aerodáctilo. E Flint tinha todos eles em rank raro. Todos eles tinham tipagem dupla. Os 3 primeiros tinham tipagem terrestre, os 2 seguintes tinham tipagem aquática e o último tinha tipagem voadora. Flint podia usar qualquer 3 desses Pokémons em batalha. Isso foi um total de 120 permutações e 20 combinações. Axel começou a ficar tonto pensando nisso. Depois de muito tempo pensando, ele apenas pensou em seguir o fluxo. Ele fez seu plano de batalha em cada um dos Pokémon de Flint. Mas para seu plano funcionar, Shedinja e Beedrill tinham que estar no rank raro. No entanto, houve uma reviravolta. Shedinja já havia sido promovido para o rank raro. Aconteceu uma semana antes. Nome do Pokémon, Shedinja, idade menos 1,6 anos. Apelido do Pokémon, Marcos. Habilidade, Super Guarda. Habilidade oculta, nenhuma. Potencial, vermelho. Saúde, 30 ataque, B. Agilidade, A mais defesa, C. Ataque especial, A defesa especial, D. Núcleos, fantasma 10%. Shedinja se tornou uma fera. Seus status e movimentos começaram a aumentar rapidamente quando Axel ganhou seu novo talento, crescimento excessivo. O aumento em seus status e movimentos também começou a diminuir rapidamente quando foi promovido para o rank raro. Axel não sabia por que isso aconteceu. Nenhum dos outros Pokémons dele teve o mesmo efeito. Claro, nenhum deles era tão esforçado quanto Shedinja, mas o aumento nas estatísticas de Shedinja era ridículo. Mas por que o aumento em suas estatísticas diminuiu? É porque ele foi promovido para o rank raro? Ou foi porque o trabalho duro de Shedinja se acumulou antes que ele obtivesse o talento e os efeitos estão aparecendo agora? Pensou Axel. Não, definitivamente deve ser a segunda opção. Jim, o anfitrião descobriu a função oculta do talento. O anfitrião foi recompensado. O anfitrião agora pode escolher ou não abençoar o talento para seu Pokémon. Uau! Ganhei uma recompensa doce. Existem recompensas como essa também? Axel suspirou em voz alta. Axel então começou a pensar em qualquer outra função oculta do talento e do sistema. Mas isso não lhe deu nenhum resultado. No entanto, a recompensa foi incrível. Axel poderia usar essa recompensa a seu favor. No geral, Shedinja era agora o Pokémon mais poderoso em seu arsenal. Somado à sua inteligência e trabalho duro, ele se tornaria uma fera no futuro. Axel estava batalhando com qualquer treinador que ele pudesse encontrar na jornada. Mas, de acordo com seus cálculos, Beedrill ainda precisaria de um mês para ser promovido a raro. Ele também era um dos Pokémon mais esforçados do time de Axel depois de Shedinja, mas mal havia se treinado em batalha. Axel agora estava focando no núcleo fantasma de Shedinja. Núcleos eram complicados, pois não eram introduzidos em jogos de Pokémon, mas depois de pesquisá-los por um longo tempo, Axel tinha conhecimento adequado sobre eles. Primeiro de tudo, um Pokémon pode ter mais de um núcleo de acordo com sua tipagem. Por exemplo, Shedinja era um Pokémon do tipo inseto fantasma. Então, ele poderia ter núcleo inseto e núcleo fantasma. Mas qualquer treinador racional treinaria seu Pokémon apenas em um núcleo. O motivo? Era muito difícil melhorar a maestria do núcleo e ter mais de um núcleo aumenta o risco de autodestruição. O risco de autodestruição era muito perigoso porque se os vários núcleos não se alinhassem entre si, eles poderiam se destruir, o que levaria à imobilização ou até mesmo à morte do Pokémon. Obviamente, o Pokémon que tem mais de um núcleo é mais poderoso do que o Pokémon que tem apenas um núcleo, mas nenhum dos treinadores gostaria de correr esse risco. Ele não podia ir contra as probabilidades e possivelmente desejar um encontro afortunado. Se algo acontecesse com seus Pokémons, ele não seria capaz de se perdoar. Havia muitas maneiras de melhorar a maestria central de um Pokémon. No entanto, 3 delas eram populares. Elas eram: Capítulo 96. Eles eram 1. Matando e absorvendo os núcleos como Shedinja e Nidoran fizeram nos capítulos anteriores. 2. Melhorar o domínio dos movimentos relacionados à digitação específica. 3. Gemas elementais. As gemas elementais eram de longe a maneira mais fácil de melhorar a maestria do núcleo. Quanto melhor a qualidade das gemas, mais rápido seria. Já que a Liga presenteou Axel com a mais alta qualidade de gemas elementais para Shedinja, um delas seria o suficiente. Mas levaria alguns meses para que o percentual principal fosse preenchido. Então, Axel estava fazendo todas as 3 coisas para melhorar a maestria central de Shedinja. Axel estava pensando muito sobre o novo mundo em que estava há 13 anos. No começo, ele pensou que o mundo de Pokémon e anime ou jogos eram muito semelhantes. Mas ele sabia que estava errado agora. Então, ele decidiu mudar seu pensamento para começar um novo. A primeira coisa que lhe veio à mente foi gravidade, aprendida por Shedinja. Shedinja era um Pokémon do tipo inseto, fantasma e normalmente nunca aprendia gravidade. Então, por que seu Shedinja aprendeu? No começo, ele pensou que talvez um dos pais de Shedinja fosse um Pokémon do tipo físico, mas agora ele achava que havia uma resposta diferente.
A resposta foi poder oculto. De acordo com o anime, o tipo de poder oculto difere de cada Pokémon, e normalmente, o poder oculto de Shedinja era um tipo de luta. Mas e se todos os outros Shedinja tivessem diferentes tipos de poder oculto? E se o Shedinja dele tivesse poder físico? Se isso fosse verdade, seria incrível. Então Axel também poderia treinar Shedinja em movimentos físicos. Axel nunca tinha se deparado com nada relacionado a esse movimento, então ele nunca tinha pensado seriamente nisso. De qualquer forma, agora mesmo ele estava em uma floresta. Ele estava planejando pesquisar sobre isso quando chegasse à próxima cidade. Andar pela floresta era muito assustador no começo, mas agora ele estava acostumado. Era chato agora. Seria um milagre se ele conhecesse algum treinador. Ele só tinha conhecido 9 deles até agora. Ele tinha lutado contra todos eles e vencido todas as batalhas. Ele usava principalmente Beedrill porque ainda precisaria de algumas experiências de luta. Beedrill estava muito longe de ser classificado como raro. Já fazia um mês desde a jornada deles e Axel esperava que ainda precisasse de 1 mês e meio para chegar lá. Ele não tinha tanta esperança de que Beedrill alcançasse o nível raro quando chegasse à cidade Pelter. Axel também estava pensando em Bulbasauro. Havia apenas uma razão pela qual ele escolheu ter Bulbasauro, e era para tornar Bulbasauro tão poderoso quanto a Shirama Senju. A Shirama Senju era conhecido como o deus do Shinobi. Ele tinha muitas habilidades e algumas delas eram: 1. Clones de madeira. 2. Pode fazer dragões de madeira. 3. Cura instantaneamente num piscar de olhos. 4. Pode criar uma floresta em um instante. 5. E absorver a energia vital dos oponentes. Se Bulbasauro pudesse fazer todas essas 5 coisas, então ele seria o Bulbasauro mais poderoso da história do mundo Pokémon. No momento, Bulbasauro não tinha nenhum movimento de cura como síntese e Giga-Dreno, mas ele pensou em ensiná-lo agora para uma boa base. De acordo com os clones de madeira, se ele pudesse evoluir substituição para um nível mais alto, talvez Bulbasauro fosse capaz de fazê-lo. Bulbasauro tinha muitos movimentos para aprender e dominar. Agora era hora de começar seu treinamento seriamente. Os primeiros 2 movimentos que Axel queria que Bulbasauro aprendesse eram Dia Ensolarado e Síntese. Axel queria que ele fosse proficiente em se curar, já que uma das habilidades mais quebradas de Hashirama era a autocura. Ele podia se curar em um piscar de olhos. O poder da síntese aumenta em climas ensolarados. Bulbasauro foi encarregado por Axel de praticar esses movimentos 2 horas por dia durante o último mês. Outra parte do tempo foi gasta praticando chicote de videira substituto, lodo, folha de navalha e investida. Bulbasauro tinha melhorado muito durante o último mês. Era um garoto esforçado. Bulbasauro era agora o segundo mais fraco no time de Axel, depois de Magikarp. Então, quando ele ouviu que Magikarp evoluiria para um poderoso Gyarados depois de alguns meses, ele não quis ficar para trás. Axel e a equipe descansaram e agora iriam retomar a jornada. Assim que caminharam por alguns minutos, Axel notou um jovem treinador. Assim que Axel viu o treinador, ele pôde sentir a fúria de Shedinja em sua sombra. Axel então soube quem era aquele treinador. Já faz muito tempo, Axel, disse o jovem treinador. Não acredito que você ainda se lembra do meu nome. Não esquecerei minha primeira derrota. Sim, ainda me lembro que você me deve 1000 Pokédólares. Bem, desculpe por isso. Por que eu não ganho de você lutando agora mesmo e empatamos? Você não vai. Mas você pode tentar, Bruno. Capítulo 97. O jovem treinador era Bruno Veltz. Muitos meses atrás, Axel havia vencido Bruno em uma batalha e foi assim que ele conseguiu Shedinja. Bruno era o treinador de Shedinja naquela época e ele o descartou após perder a batalha. Quando uma batalha Pokémon é vencida, um treinador recebe pelo menos 1000 Pokédólares como compensação pela vitória. Mas Bruno esqueceu de dar esse dinheiro para Axel na luta anterior. Não tenho tempo a perder. Então por que não fazemos uma contra um? Perguntou Axel. Por mim, tudo bem. Ambos os treinadores se prepararam para lutar e simultaneamente jogaram suas Pokébolas. Vai Scyther, vai Beedrill. Ambos os Pokémon anunciaram sua presença com seus rugidos. Axel poderia ter usado Shedinja e varrido todo o grupo de Bruno agora mesmo. Shedinja também queria se vingar, mas Axel decidiu contra isso. Primeiro, era uma boa chance para Beedrill melhorar a si mesmo e a vingança era um prato que se comia frio. Ele sabia que teria outras chances de lutar contra Bruno nos dias seguintes. Ele usaria Shedinja naquela época. Quando Bruno viu o Beedrill de Axel, ele ficou estupefato. Na frente dele estava um brilhante Beedrill que tinha 11 pés de altura. Era o maior Pokémon que ele já tinha visto. O Beedrill de Axel atraiu muita atenção quando foi lançado, porque normalmente um Beedrill tem de 3 a 4 pés, mas o Beedrill de Axel era 3 vezes maior que o tamanho de um Beedrill normal. Este Scyther parecia estar se aproximando do rank raro e parecia excepcionalmente poderoso. Axel deu um aceno de aprovação quando viu o Scyther de Bruno. Ele pensou que ele era um dos treinadores mais talentosos porque nunca tinha visto ninguém tão genial quanto ele. Mas Bruno parecia ser tão bom quanto ele se ele pudesse treinar seus Pokémon até esse ponto. Scyther usa rajada. Beedrill tiro de corda. Ambos dispararam seus ataques. Scyther usou ventania, mas não foi direcionado a Beedrill, mas ao chão. Poeira surgiu do chão quando o movimento o atingiu. Beedrill desviou do movimento e usou tiro de seda. Novamente não foi direcionado a Scyther, mas às árvores ao redor dele. Ao mesmo tempo, Scyther começou a dançar.
Axel sabia que era a dança das espadas que aumenta o ataque e Beedrill, sem nenhuma instrução de Axel, usou agilidade. Esse era o novo movimento que ele havia aprendido. Shedin já o havia ensinado. Agilidade aumenta a velocidade do Pokémon sem quaisquer efeitos colaterais. Beedrill pode ser grande para seu tamanho, mas era um Pokémon rápido. Ao usar agilidade, ele havia aumentado significativamente sua velocidade. Depois do drama inicial, ambos os Pokémon classificados, Scyther começou com Corte Furioso e Beedrill com Golpe Envenenado. Corte Furioso seria perigoso se acertasse continuamente. No entanto, como Beedrill era rápido devido à sua agilidade, apenas alguns o acertavam. Scyther também era um Pokémon rápido e foi treinado como tal. Golpe Envenenado falhou em fazer qualquer contato com Scyther, então Axel instruiu Beedrill a voar alto e começar a usar Teia Elétrica. Devido à mudança repentina de ritmo, Teia Elétrica acertou Scyther. Beedrill continue usando Tiro de Seda por aí. E Beedrill fez exatamente isso, espalhou Tiro de Seda novamente e também mirou em Scyther. Ataques do tipo elétrico foram super efetivos contra Scyther, já que era um Pokémon do tipo voador. Ele o paralisou e Tiro de Seda o tornou ainda mais difícil de se mover. Por alguns segundos, Scyther não conseguiu nem se mover 1 centímetro e Beedrill tirou vantagem disso. Beedrill, use agilidade e finalize com execução de exercício. Beedrill poderia usar agilidade 2 vezes por enquanto. Broca Veloz era um movimento poderoso e tinha alto poder de ataque. Axel esperava uma partida difícil contra Bruno dessa vez, mas ele estava errado. Beedrill usou agilidade novamente e prosseguiu para usar Broca Veloz em alta velocidade. A velocidade também aumenta o poder de ataque de movimentos como Broca Veloz, já que é um movimento de ataque físico. Mas algo inesperado aconteceu. Scyther use asa de aço e soco de bala com força total, gritou Bruno. Scyther fez o mesmo que foi instruído por seu treinador. Ele usou asa de aço e arrancou as teias e tiros de corda e usou soco rajada a queima-roupa para Beedrill. Esse foi o movimento que mudou o jogo. Soco rajada. Era um movimento do tipo aço e também era um movimento poderoso. Foi um movimento rápido, então Scyther conseguiu 3 acertos. Ele também foi atingido pelo Broca Veloz de Beedrill. Ambos os Pokémons dispararam alguns metros. Beedrill estava em condições muito piores que Scyther. Tecnicamente, Scyther era muito mais poderoso que Beedrill. Ele estava perto de atingir o rank raro, onde Beedrill estava longe disso e Beedrill sempre faltou maestria de movimento, pois ele tinha acabado de começar a treinar nele. No entanto, o plano de Axel tinha funcionado. Quando Scyther foi atingido por Beedrill, ele ficou preso em um dos tiros de corda que Beedrill tinha colocado ao redor dele. Ele não conseguiu se mover direito por algum tempo e Beedrill tirou vantagem disso. Agora faça isso, gritou Axel. Beedrill começou a excretar uma quantidade enorme de veneno em sua broca e a broca começou a girar. Ele usou sua velocidade para encurtar rapidamente a distância e com um golpe poderoso. Esta foi uma combinação de golpe envenenado e broca veloz que Beedrill estava praticando. Combinar movimentos não é tão fácil quanto se pensa. Beedrill vinha praticando isso por semanas para funcionar. Este movimento foi o mais poderoso no arsenal de Beedrill e atingiu com força. Scyther voou uma certa distância devido ao impacto e colidiu com uma árvore. Bang! Foi o som que veio. Nesse momento, Beedrill já estava sem resistência. Usar seus movimentos característicos várias vezes com agilidade o havia drenado. Assim que Axel estava comemorando sua vitória, Scyther se levantou lentamente. Sei. Scyther, ele disse fracamente. No último movimento, Bruno o deixou usar resistência. Então ele poderia se levantar agora mesmo. Você venceu. Eu sei que Scyther não aguentaria outro ataque novamente, disse Bruno recuperando sua Pokébola e chamando Scyther de volta. Axel também chamou Beedrill de volta em sua Pokébola. Bruno deu 2.000 Pokédólares para Axel e apertou sua mão. Você é um bom treinador, Axel, mas eu vou te derrotar um dia. Vamos nos encontrar de novo se o destino decidir, disse Bruno. Axel assentiu e ambos seguiram seus caminhos. Capítulo 98. Jim. O ataque de Beedrill aumentou para D++. Jim. A corrida de perfuração de Beedrill subiu para 12. Jim. O golpe envenenado de Beedrill subiu para 15. Esta batalha foi reveladora para Beedrill e Axel. Beedrill tinha baixa defesa para começar e sua maestria de movimento era abaixo da média em comparação com outros Pokémons no time de Axel. Mas Axel não podia fazer nada sobre isso agora. Levaria tempo para melhorar. Usar golpe envenenado e broca veloz foi eficaz. Axel queria aumentar sua maestria muito mais. Como Beedrill não era um Pokémon do tipo elétrico, teia elétrica, não teve muito mais efeito. Axel também queria que Beedrill praticasse seu movimento agilidade muito mais, pois ele seria forte em estágios posteriores. Mas por enquanto, Axel queria que ele dominasse sua habilidade franco-atirador e enxame. Beedrill brilharia depois que suas habilidades fossem dominadas, mas isso também levaria tempo. No momento, as estatísticas do Beedrill eram: nome do Pokémon, Beedrill, idade 6 meses, habilidade, enxame, habilidade oculta, franco-atirador, potencial vermelho, saúde, 500. Ataque, D++ agilidade, D+. Defesa, e ataque especial, E++. Defesa especial, E+. Beedrill melhorou muito em comparação ao mês passado, mas ainda precisava de muito mais treinamento. Axel queria que Beedrill melhorasse seu tiro de seda, também. Era uma boa habilidade de controle para ele. Axel queria que Beedrill fosse rápido e um rebatedor poderoso. No entanto, ele percebeu que o tamanho de Beedrill representa um problema. Ele tinha 11 pés de altura. Embora Beedrill já fosse rápido apesar de seu tamanho, ele não conseguia se esquivar corretamente como pretendia. Então, Axel criou um plano ousado. Ele queria que Beedrill aprendesse o movimento Minimize e o evoluísse para um nível mais alto. A evolução dos movimentos não era algo incomum, mas também não era uma ocorrência comum.
Pokémon podia modificar os movimentos quando alcançava o rank elemental e acima, mas a evolução dos movimentos era algo completamente diferente. Os movimentos podiam ter maior poder quando um Pokémon avançava um rank, mas a evolução dos movimentos estava mudando o conceito de movimentos completamente. O que Axel queria fazer era reduzir gradualmente o tamanho do Beedrill de forma permanente até que ele atingisse seu tamanho original. Normalmente, Minimize aumenta a taxa de evasão de um Pokémon. Mas Axel sentiu que se Beedrill pudesse reduzir permanentemente seu tamanho, isso poderia trazer muitos benefícios, como velocidade rápida e força com boa defesa. E era exatamente isso que Axel queria que ele fizesse. Diferentemente de outros Pokémons em seu time, Axel tinha um plano perfeito para Bulbasauro, mesmo para seus estágios posteriores. Ele queria que fosse como a Shirama Senju. E agora, Axel também tinha feito um bom plano para Beedrill. Pode levar anos para Beedrill dominar perfeitamente esse movimento, mas Axel especulou que o poder de Beedrill dispararia com esse único movimento. Então, ele começou a treinar Beedrill seriamente nesse movimento. Beedrill levou 3 dias para aprender Minimize, mas ele só conseguia sustentar por alguns minutos e isso diminuiria diretamente seu tamanho para 3 pés. Axel queria que ele reduzisse permanentemente seu tamanho e fizesse isso gradualmente de 11 pés para 10 pés. Então 10 pés para 9 pés e assim por diante até atingir 3 pés. Axel chegaria à cidade Pelter em 10 dias, e ele queria que ele tivesse um bom domínio desse movimento. Então Beedrill praticava outros movimentos regularmente e também praticava Minimize. Beedrill, sinta a energia que você usa para minimizar. Quando sentir a energia, tente controlá-la e reduza seu tamanho em apenas um pé e então acalme sua mente para permanecer nessa posição. Axel estava instruindo Beedrill a aprender esse novo movimento. Axel também notou que seu domínio sobre agilidade era muito mais suave comparado a outros Beedrill normais. Isso significa que assim como Shedinja, Beedrill também tem poderes ocultos relacionados a psíquico, pensou Axel. Era uma teoria interessante que ele chegou alguns dias atrás, normalmente em jogos e animes. Poder oculto era específico de uma espécie de Pokémon, mas Axel tinha hipnotizado que ele poderia ser diferente para cada tipo de Pokémon. Axel sentiu que o poder oculto, como o próprio nome sugere, era um tipo de energia adormecida que não havia sido desvendada. Ele ainda não sabia como desvendá-la. Ele havia estudado muito sobre a energia do infinito com Mark antes. De acordo com a teoria de Mark, se a energia infinita pudesse ser manipulada perfeitamente, um Pokémon do tipo Grama poderia usar ataques do tipo Fogo. Eles discutiram essa teoria longamente quando Axel estava na família Venu, mas nunca encontraram nenhuma boa solução. Axel agora sentia que poder oculto era uma das maneiras de fazer isso, mas ele não sabia como saber qual Pokémon tinha que tipo de poder oculto e como manipulá-lo perfeitamente. Mas algo surpreendente aconteceu depois de uma semana, o que deu alguns sinais positivos à sua teoria. Depois de uma semana de trabalho duro, Beedrill não conseguiu fazer o que Axel queria. Não houve nenhum vislumbre de melhora. Mas coincidentemente Beedrill aprendeu mente calma. Beedrill, sinta a energia que você usa para minimizar. Quando sentir a energia, tente controlá-la e reduza seu tamanho em apenas um pé e então acalme sua mente para permanecer nessa posição. Essas foram as palavras que Beedrill ouviu a cada hora na semana passada. De alguma forma, ele conseguiu diminuir sua taxa de minimização para 10 pés, mas não conseguiu mantê-la nem por um segundo. Ele tentou acalmar sua mente e a energia de minimizar, mas não conseguiu. Entretanto, no processo de acalmar sua mente, ele aprendeu o movimento mente calma. Isso foi enorme para Axel. Beedrill não conseguiu aprender mente calma, pois é um movimento do tipo psíquico. Os movimentos do tipo psíquico que ele conseguiu aprender são agilidade e descanso. Agora Axel tinha 90% de certeza de que sua teoria de poder oculto e energia infinita estava correta. Capítulo 99. Por enquanto, Axel gostaria de assumir que o poder oculto de Shedinja e Beedrill era psíquico. Normalmente em jogos, mente calma aumenta ataque especial e defesa especial. Mas no mundo real, mente calma tem muitos benefícios. Em primeiro lugar, ele aumenta o ataque e a defesa. 2. Era como uma versão melhorada de foco interno, mas de forma oposta. O foco interno ajuda o usuário a se concentrar em uma coisa específica. Então, ele estreita sua direção. Mas o mente calma era como meditação. Ele amplia sua mente. 3. Ajuda a manter sua mente e espírito calmos em todas as situações. 4. E Axel sentiu que isso também ajudaria os Pokémon a controlar a energia infinita suavemente. Essa era apenas uma hipótese de Axel. Beedrill, por enquanto, tente melhorar a maestria de minimizar e acalmar a mente separadamente. Melhore sua maestria até que ambos atinjam o nível 10. Então, continuaríamos o exercício. A razão para essa declaração era clara. Axel notou que quando o nível de maestria de movimentos aumenta a cada 10 níveis, o poder desses movimentos aumenta bastante. No entanto, também era difícil aumentar os movimentos do nível 9 para o nível 10. Era muito mais fácil aumentar do nível 10 para o nível 11, mas era mais difícil aumentar do nível 9 para o nível 10. A mesma coisa aconteceu com Shedinja quando seu mestre de movimentos de hipnose aumentou do nível 19 para o nível 20. No entanto, o poder do nível 20 hipnose era muito maior que o do nível 19. Axel sentiu que os níveis 9, 19 e 29 são como gargalos que melhorariam seus poderes se fossem ultrapassados. Jin, o anfitrião, encontrou a função oculta do sistema. O poder dos movimentos dá um grande salto toda vez que seu nível aumenta em 10.
Os movimentos têm um limite de nível denotado por nível máximo. Isso significa que o nível dos movimentos não pode ser aumentado depois disso. No entanto, depende da espécie do Pokémon. Como um Beedrill pode ter endurecido em nível máximo de 10, mas um Onix não. Cálculo de recompensa. Recompensa concedida. Recompensa. Categorização de maestria. A partir de agora, o sistema categorizaria o tipo de maestria em cada movimento do Pokémon do hospedeiro. As categorizações são: não há. Quando um Pokémon aprende os movimentos pela primeira vez. 2. Compreensão. Próximo passo. 3. Competência. 4. Bom. 5. Épico. 6. Extremo. Um Pokémon só pode melhorar 2 de seus movimentos para o extremo. Se um Pokémon melhorar 3 movimentos para o extremo, então sua classificação de Pokémon seria melhorada para Deus. Lá está! Gritou Axel em excitação. Ele nunca tinha conhecido nenhum Pokémon que tivesse chegado a esse estágio. Ele identificou Mew algum tempo antes e era apenas no nível mestre. Ele esperava que Arceus estivesse no nível Deus, mas nunca soube como alcançá-lo. Agora ele tinha a resposta. Mas Axel sentiu que até mesmo elevar um movimento ao nível extremo seria uma tarefa hercúlea. Enquanto isso, Bulbasauro estava a todo vapor. Ele praticava batalhas com Nidoran e Charmeleon. Ele aumentava sua maestria em outros movimentos como chicote de cipó, substituição, folha navalha e outros. Depois que ele era ferido de preto e azul, ele praticava dia ensolarado e síntese por 2 a 3 horas. Axel sentiu que essa era a maneira mais rápida de Bulbasauro melhorar. O efeito de síntese realmente brilha quando ele está cansado e ferido. Outros Pokémon também não estão parados. Shedinja sempre foi um trabalhador esforçado. Por enquanto, ele estava determinado a aumentar sua maestria de núcleo fantasma para 100%. Nidorino também estava fazendo o mesmo, enquanto Charmeleon também não estava desistindo. Esses 3 Pokémons agora eram capazes de treinar a si mesmos. Axel só daria instruções a eles quando necessário. Axel sentiu que a maestria de movimentos e as estatísticas de Shedinja, Nidorino e Charmeleon precisariam melhorar para um certo padrão. Só então ele prosseguiria para o estágio 2, que ele já havia planejado para eles. Quanto à nova adição, Magikarp, ele era preguiçoso no começo, mas depois de ver o time trabalhando tanto, ele também começou a fazer o mesmo. Ele treinava em investida por 4 horas e Splash por 5 horas. Isso era um total de 9 horas de treinamento rigoroso. A espécie Magikarp sempre teve uma natureza trabalhadora, pois era discriminada como um dos Pokémon mais fracos que já existiram. Junto com apenas um companheiro de equipe trabalhador, Magikarp treinava por 9 horas por dia. Axel percebeu que devido ao uso regular de Splash, as escamas de Magikarp saíam com um pouco de sangue e eram substituídas por outras escamas no outro dia. Depois de entrar e sair continuamente das escamas por um mês, suas novas escamas ficaram mais duras e brilhantes com o passar dos dias. Axel tinha a sensação de que isso evoluiria depois de um mês. Ele estava animado para conhecer seu Gyarados. Salto no tempo, 1 semana. Já faz 1 semana e houve algum progresso no time de Axel. Dia ensolarado, síntese, investida e chicote de cipó de Bulbasauro ultrapassaram o nível 10 e cada um deles atingiu o nível 14. Ambos atingiram o nível entendimento em maestria de movimentos. O núcleo fantasma de Shedinja aumentou para 55% e o núcleo tóxico de Nidorino aumentou para 45%. Ambos tiveram uma boa melhora. Sombra traiçoeira e resistência de Shedinja ultrapassaram o nível 20. Devorador de sonhos atingiu o nível 20 e agilidade atingiu o nível 10. Chifre furadeira, picada venenosa, poção venenosa e descanso de Nidoran ultrapassaram o nível 10. Outros também fizeram algumas melhorias. Mente calma e minimizar de Beedrill estavam no gargalo do nível 9. Algumas de suas estatísticas também melhoraram, mas a maestria de nenhum dos Pokémons estava acima da fase de entendimento. Isso mostrou quão difícil era melhorar a maestria de movimentos. E o importante era que Axel havia chegado à cidade Pelter como planejado. Ele imediatamente reservou um hotel e ligou para os pais quando chegou à cidade. Então, ligou para os malucos para alguma atualização. K já estava em sua aventura. Depois de uma breve conversa, ele ligou para Mark e contou sua teoria sobre o poder oculto. Capítulo 100. O que você disse faz sentido, disse Mark. Certo. Por que nunca pensamos nisso antes? Axel perguntou animado. Nós nunca pensamos sobre isso antes porque não há nada em que pensar, respondeu Mark. O que você quer dizer? Como você é um jovem treinador, você pode não ter ouvido muito sobre poder oculto, porque não há muito o que pensar. Não há um exercício de treinamento definido para despertar poder oculto, porque ninguém sabe que tipo de poder oculto o Pokémon tem. Então, qualquer treinador racional não desperdiçaria seu tempo tentando aprender ataques de todos os 18 tipos. Então, isso acontece aleatoriamente. E mesmo que um Pokémon desperte aleatoriamente o poder oculto, foi provado que o poder do poder oculto é muito menor do que o de sua contraparte original. Por exemplo, se um Charizard desperta seu poder oculto no tipo água, o poder de seus ataques do tipo água seria muito menor do que seus ataques do tipo fogo. Esta é a razão pela qual ninguém quer capitalizar este movimento. Talvez o poder do poder oculto esteja adormecido mesmo que esteja desperto. Então pode precisar de um pequeno empurrão para ser muito mais efetivo, hipotetizou Axel. Talvez você esteja certo. Mas se for verdade, para que nossa teoria funcione corretamente, precisamos descobrir como identificar o tipo de poder oculto que um Pokémon tem. Sim, isso é verdade. Talvez possamos fazer um dispositivo que possa dizer com precisão o tipo de poder oculto de um Pokémon, recomendou Axel. Poderíamos, mas seria difícil. O dispositivo tem que delicadamente. A conversa continuou por 1 hora. Por fim, eles chegaram à conclusão de que deveriam ser capazes de fazer um dispositivo que pudesse dizer o tipo de poder oculto que um Pokémon tem. Mas pode levar anos para ter sucesso.
Depois da conversa, Axel se levantou para encontrar a filial da Comerciantes de Pokémon. Axel pode ser rico agora, mas ele veio de uma família de classe média e nunca pararia para ganhar algum dinheiro. Então, durante suas viagens, ele pegou muitos Pokémons para vender, cerca de 40 deles e de vários tipos. Nenhum deles tinha um bom potencial. Então ele decidiu vender todos eles e fez uma boa soma de 2 milhões de Pokédólares. Depois de alguns ganhos, ele decidiu fazer uma boa refeição, então encontrou uma filial do Despertar Brilhante. Antes de alguns meses, comer neste restaurante teria sido um pequeno sonho para Axel, mas agora era possível. O interior foi luxuosamente projetado para dar uma boa sensação. Ele olhou o menu e pediu um pouco de carne de Pidgeot para si. Ele também pediu o respectivo tipo de carne de Pokémon para cada um dos seus Pokémon. Quando ele estava prestes a dar a primeira mordida, ouviu uma voz vinda de outra mesa. Droga, esse Flint é tão incrivelmente poderoso. Ele derrotou meu time inteiro com seu Aerodactyl. Eu pensei que ter um único Pokémon raro ranqueado era o suficiente. Bem então, o que você poderia dizer sobre minha destruição? Eu tinha 3 Pokémons raros e apenas os 2 Pokémons dele foram o suficiente para me destruir. Axel então se levantou da mesa e foi até a mesa deles para uma pequena conversa. Olá, você teve uma batalha de ginásio com Flint, o atual líder de ginásio do tipo Pedra? E quem é você? Eu sou Axel Blaze. Estava pensando em desafiar Flint nos próximos dias. Não crie muitas esperanças, cara. A propósito, meu nome é Cato e ele é Batriz. Olá, disse Batriz. Oi, então você poderia me contar algo sobre ele? Me ajudaria muito se eu pudesse saber sobre ele antes da luta. Só se você pagar por nossas refeições, disse Batriz. Negócio? Sério? Perguntou Batriz com um olhar surpreso. Despertar Brilhante era um restaurante de alta classe que pessoas normais não podem pagar. Então Batriz ficou um pouco surpreso quando soube que ganharia uma refeição grátis. Tudo bem então. Depois de ouvir a história miserável dos 2 estranhos amigos, agora Axel chegou à conclusão de que as batalhas de ginásio eram muito difíceis. Não era como se os Pokémons dele fossem mais poderosos que os nossos. A diferença de força não era muita. No entanto, a maneira como ele usa seus Pokémons e a estratégia para conter nossos movimentos eram de nível muito mais alto. Sim, eu diria o mesmo sobre ele. Embora ele estivesse usando apenas Pokémon de classificação rara, sua experiência foi o que nos fez perder. Quantos Pokémon de classificação rara você tem agora? Apenas 2, disse Axel. Então eu sugiro que você tenha pelo menos 3 Pokémon raros e treine esses 2 Pokémon raros atuais muito melhor antes de desafiá-lo. Sim, eu sugeriria o mesmo. A princípio, Axel pensou em desafiar o ginásio no dia seguinte. Beedrill pode não ser um Pokémon de classificação rara, mas estava quase lá. Shedinja e Nidorino eram mais poderosos do que um Pokémon de classificação rara normal, então ele pensou em tentar a sorte. Mas agora, ele pensou em treinar diligentemente seus Pokémon por um mês antes de desafiar o ginásio. Axel foi até o campo de treinamento de Cidade Pelter. Ele olhou ao redor e abriu todas as suas Pokébolas. Shedinja estava sempre se escondendo na sombra de Axel. Primeiro, ele contou os atuais poderes de batalha de Flint para sua equipe e os encorajou a treinar duro. Ele não queria perder sua primeira batalha de ginásio. No dia seguinte, tanto Mente Calma quanto Minimize de Beedrill atingiram o nível 10 e obtiveram o nível de Maestria Entendimento. Axel agora disse a Beedrill para fazer o mesmo treinamento de sua teoria de minimização, e os resultados foram promissores. Beedrill conseguiu controlar sua minimização para 10 pés e segurá-la por alguns segundos antes de voltar ao normal. Isso foi muito bom. E assim começou um programa de treinamento de um mês para a equipe de Axel. Capítulo 101. Salto temporal, 3 dias. Beedrill estava se esforçando para controlar seu tamanho para 10 pés permanentemente. Depois de tantas horas de treinamento, ele conseguiu se manter a 10 pés por 5 minutos. Esta foi uma ocasião alegre para Axel. De alguns minutos para 5 minutos foi uma grande melhoria. Mente Calma e Minimizar também subiram um pouco de nível. Mas para Beedrill diminuir permanentemente seu tamanho para 10 pés, ele teve que usar continuamente os 2 movimentos. Axel não consegue ver como isso seria possível. Então, ele discutiu esse problema com Mark. Não acho que seria possível para Beedrill até que atingisse o nível elemental, sugeriu Mark. Por que você acha isso? Essa é apenas minha hipótese, mas para Beedrill conseguir isso, ele teria que manipular livremente a energia infinita. Um Pokémon só pode fazer isso depois de atingir o nível elemental, disse Mark. Axel agora estava em apuros. Ele queria que Beedrill conseguisse isso em um mês, mas não parece ser possível de nenhuma outra forma. Depois de pensar por 3 dias, ele chegou a uma nova possibilidade. Um Pokémon mudaria seu tamanho quando evoluísse. Muitas outras coisas também mudam, mas o tamanho também muda. Diminuir o tamanho de Beedrill para 10 pés é como uma evolução menor. Então Beedrill deve ser capaz de fazer isso antes de atingir o nível elemental. Este novo movimento de Beedrill deve ser como uma habilidade passiva. Beedrill ganharia algum outro benefício se seu tamanho diminuísse como a evolução? Pensou Axel. Mesmo que Beedrill tenha sucesso nisso, pode levar muitos meses ou até anos. Então, Axel não tinha muita esperança de que Beedrill conseguiria em um mês. Mas ele não queria que Beedrill desistisse. Beedrill, tente imaginar como você se sentiu quando estava evoluindo e tente replicar isso ao usar Mente Calma e Minimizar, disse Axel. Axel contou sobre mini-evolução para Beedrill. Beedrill estava melhorando dia após dia. Já fazia uma semana e agora Beedrill conseguia segurar por 15 minutos.
Suas estatísticas também aumentavam temporariamente quando estava nessa forma. O aumento não era muito alto, mas era aceitável. Axel veio com um novo plano de treinamento e esse era a gravidade. Shedinja usaria a gravidade em Beedrill e tentaria lutar com Shedinja. Axel queria que Beedrill se sentisse confortável nessa nova forma temporária. Isso deveria ser como uma habilidade passiva, como respirar, pensou Axel. Shedinja estava indo muito bem em seu treinamento. Axel tinha muitas ideias nas quais queria desenvolver Shedinja. A energia fantasma era uma energia muito versátil. Ela podia ser usada de várias maneiras. Ela podia ser usada como manipulação da escuridão, energia das sombras, habilidades de necromancia como criar mortos-vivos, mundos das trevas, ilusões das sombras, teletransporte e muito mais. Muito poucas dessas habilidades foram usadas neste mundo, mas Axel tinha lido muitas web novels em sua vida anterior, então, ele sabia do potencial da energia do tipo fantasma. Axel discutiu esse assunto longamente com Shedinja. Axel queria que Shedinja fosse um Pokémon do tipo assassino e Shedinja também concordou com isso. Mas Axel queria que Shedinja mantivesse sua opção aberta. Depois de muita discussão, Axel decidiu Shedinja no campo de energia das sombras. Um dos movimentos favoritos de Shedinja era a sombra traiçoeira. Axel sentiu que ele se destacaria nesse departamento. Então, o próximo movimento novo que Axel queria que Shedinja aprendesse era salto de sombra. Esse é o novo movimento que Axel criou sozinho. No momento, Shedinja podia se infiltrar na sombra de qualquer um, mas não podia viajar através de outras sombras ou se teletransportar para outras sombras. No começo, Axel pensou que se Shedinja pudesse combinar sombra traiçoeira com agilidade, então ele seria capaz de realizar isso. Mas depois ele pensou que não seria possível. Primeiro, para que isso aconteça, a agilidade deve estar em um nível muito alto, o que pode levar anos para ser alcançado. E segundo, estávamos falando sobre salto de sombra, teletransporte, onde Shedinja literalmente pularia através das sombras. Então, Axel contou a Shedinja o que ele sabia sobre a energia das sombras ao ler inúmeras webnovels. Marcos, o que você realmente acha que é uma energia do tipo fantasma? Axel perguntou. Shedinja realmente não tinha uma resposta perfeita para isso. Ele nunca pensou muito sobre isso. Shedinja não era um Pokémon do tipo fantasma puro como Gengar. Todas as formas de Gengar de Gastly tinham tipagem fantasma. Gastly nasceu das almas de outros seres que morreram pela combinação de veneno nele. Mas Shedinja evoluiu de Nincada, que era um Pokémon do tipo inseto, terreno. Tecnicamente, Shedinja era um Pokémon oco. Era apenas uma casca externa sem sangue, ossos e carne dentro. Axel acreditava que devido a isso, Shedinja deveria ser proficiente em ataques do tipo escuridão em vez de ataques de sombra. No entanto, Shedinja queria aprender ataques de sombra. No entanto, o Shedinja de Axel era um pouco diferente do Shedinja normal. Um Shedinja normal não conseguia mover nenhum músculo do corpo, não conseguia rir, chorar ou mexer os olhos, pois não tinha músculos e ossos. Mas o Shedinja de Axel conseguia. Energia do tipo fantasma é uma energia de morte. O que acontece quando você morre? Haveria escuridão e nada mais. Morte significa ausência de alma, luz e tudo. Então, morte não é uma coisa, é uma falta de tudo. Axel deixou isso penetrar. É como a escuridão. Morte e escuridão são a mesma coisa, mas a morte é a causa da escuridão e a escuridão é a causa da morte. E onde está a escuridão? Ela está em todo lugar. Shed, em todo lugar? Sim, em todos os lugares. Se você remover o sol, essas terras, esses edifícios e qualquer coisa viva ou não viva que existisse aqui, o que sobraria? Shed, escuridão. Sim, escuridão. E escuridão significa nada e significa morte. Ela está lá, mas nós simplesmente não a vemos. Então, eu sinto que você poderia se teletransportar e se mover de qualquer lugar desta sombra para outra se você pudesse manipular o poder das sombras. Você só tem que sentir a energia e a presença da escuridão. Capítulo 102. Essa coisa dita por seu treinador trouxe iluminação para Shedinja. Ele agora tinha feito muitas teorias e imaginações sobre o alcance de possibilidades que a energia do tipo fantasma poderia fazer. Mas primeiro, ele tinha que se concentrar no salto das sombras. Essa era uma das coisas que Axel gostava em Shedinja. Diferentemente de outros Pokémons em seu time, ele não precisava treiná-lo pessoalmente. Uma vez que ele dava uma direção a ele, ele era maduro o suficiente para pensar e agir por conta própria. Foi por isso que Axel considerou Shedinja o líder de sua equipe. Shedinja então fechou os olhos e começou a meditar. Ele estava fazendo planos sobre como realizar sua próxima missão. Se Shedinja pudesse aprender salto de sombra, seus poderes de batalha voariam e ele seria muito mais flexível. Axel aconselhou Shedinja a primeiro meditar e sentir a energia do tipo fantasma, escuridão, ao redor dele. Ele também disse para praticar durante a noite nos primeiros dias, pois a escuridão brilha à noite. Shedinja fez algo que impressionou até Axel. Ele começaria a treinar em sombra traiçoeira à noite até o sol nascer de manhã. Durante a noite, era mais fácil usar salto de sombra, pois havia muitas sombras e ele usaria a mesma sensação para fazê-lo de manhã. Axel pode ter explicado que escuridão e sombra eram quase a mesma coisa, mas eram um pouco diferente. Mesmo à noite, Shedinja não conseguia usar salto de sombra, mas as sombras eram abundantes à noite. No começo, Shedinja deveria aprender a misturar sombra traiçoeira com escuridão e usar livremente salto de sombra. Só então ele seria capaz de usar salto de sombra durante o dia. Salto no tempo após uma semana. Não houve muito progresso esta semana. Beedrill estava tentando seu melhor para dominar sua mini-evolução. Para que isso acontecesse, ele não só tinha que encolher seus músculos e ossos, mas também manipular a energia infinita de tal forma que sua forma fosse permanente. Shedinja também não fez nenhum progresso notável, mas conseguiu aumentar sua maestria de núcleo para 87%. Sua maestria de movimento em ataques do tipo fantasma também se tornou fluente.
No entanto, Bulbasauro fez uma grande melhoria. Dia ensolarado e síntese estavam em seus níveis 20. O dia ensolarado era tão poderoso que Axel podia sentir calor e suor quando Bulbasauro o usava. E síntese agora podia aumentar instantaneamente 50% de sua saúde. Esses dois movimentos foram os primeiros dois movimentos de toda a equipe de Axel que entraram no nível competência em maestria de movimentos, nível acima da compreensão. Síntese não curaria a resistência, mas curaria a saúde e os ferimentos de Bulbasauro. Bulbasauro ainda não havia sido gravemente ferido, mas ele sentiu que mesmo que Bulbasauro estivesse no leito de morte devido aos ferimentos, ele sobreviveria por algum tempo. Para que a maestria dos movimentos atingisse o nível bom, levaria muito tempo. Então, Axel decidiu que Bulbasauro aprenderia a semente sanguessuga e Giga Dreno. Ele queria que Bulbasauro aprendesse 5 coisas. 1. Clones de madeira. 2. Faça dragões de madeira. 3. Cure instantaneamente num piscar de olhos. 4. Crie uma floresta em um instante. 5. E absorver a energia vital dos oponentes. Por enquanto, Bulbasauro havia alcançado o estágio 1 do No. 3, que era curar instantaneamente em um piscar de olhos. Para atingir o nível de Azirama Senju, muitos outros aprimoramentos eram necessários, mas por enquanto, isso era o suficiente. Axel sentiu que qualquer resultado real nisso só seria alcançado depois que Bulbasauro atingisse o nível elemental. Axel tinha ouvido que a classificação elemental era uma linha divisória para um Pokémon. Muitos não seriam capazes de alcançá-la. Ele estava percebendo que era verdade agora. Beedrill pode precisar de classificação elemental para dominar o movimento. Bulbasauro precisaria atingir o nível elemental para ter resultados reais em qualquer uma das 5 técnicas. E Shedinja também pode precisar atingir o nível elemental para conseguir o salto das sombras. Axel estava ficando frustrado com isso. Quando Axel estava prestes a encerrar o treinamento, ele ouviu um alto boom. Ele virou a cabeça e tentou entender a explosão. Era por causa de Beedrill. Axel agora podia ver um brilho branco ao redor de Beedrill. Não era como um brilho que acontece quando um Pokémon evolui. Era algo diferente. Isso só aconteceu por mais alguns segundos, então o brilho desapareceu lentamente. Beedrill parecia um pouco mais baixo do que antes e então ouviu a notificação do sistema. Jin, uma conquista incrível. Beedrill aprendeu um novo movimento que nunca existiu. É um movimento passivo que diminui seu tamanho e aumenta suas estatísticas gerais. Por favor, diga o nome do novo movimento. Este movimento que Beedrill aprendeu era algo impossível de aprender neste estágio. Beedrill tentou e decidiu aprender. Ele praticou dia e às vezes à noite também para alcançá-lo. Embora achasse impossível, ele encontrou uma solução. Então, Axel nomeou o movimento. Resolver. Jin, tem certeza de que deseja nomear o movimento como resolver? Sim, Jin. O movimento foi nomeado resolução. Devido à resolução, as estatísticas de Beedrill aumentaram rapidamente. Parabéns. Beedrill atingiu uma classificação rara. Seriamente? Jin. Devido à resolução, todos os movimentos do Beedrill foram nivelados. Porra, digo, tem mais também? Jin, mente calma e minimizar foram nivelados para o nível competência. Beedrill agora está mais sintonizado com a energia do infinito. Mostre as estatísticas do Beedrill, gritou Axel com entusiasmo. Nome do Pokémon, Beedrill, idade, 8 meses. Habilidade, enxame. Habilidade oculta, franco atirador. Potencial, vermelho. Saúde, 900. Ataque, A mais agilidade, A. Defesa, B++ ataque especial, A. Defesa especial, B++. Que diabos é isso? Como o status dele pode aumentar tanto? E todos os movimentos subiram de nível mais que o dobro. Isso é inacreditável. Axel pulou e começou a abraçar Beedrill quando viu isso. Todos os outros Pokémons do time de Axel se reuniram em volta dele e o parabenizaram pela conquista. Capítulo 103. De acordo com as estatísticas, Beedrill era o Pokémon mais poderoso do time de Axel no momento. Mas Axel sabia que Beedrill não tinha feito um treinamento implacável como Nidorino tinha feito. E se houvesse uma luta, Shedinja ainda era um chefe. As táticas de batalha de Shedinja eram muito superiores para qualquer outro Pokémon no time de Axel. Quanto à maestria central de Beedrill, era um Pokémon do tipo inseto veneno. Axel queria capitalizar o tipo inseto para sua maestria central, já que um Pokémon só pode ter um tipo de maestria central. Já que Shedinja tinha maestria do tipo fantasma e Nidorino tinha maestria do tipo veneno, maestria do tipo inseto para Beedrill parecia boa. Mas Axel obviamente pediria a opinião de Beedrill sobre isso. Para analisar o poder de Beedrill, Axel o deixou lutar com Shedinja e Nidorino. Contra Shedinja, perdeu miseravelmente. Shedinja era imune a veneno e tipagem de inseto. Mas contra Nidorino venceu. Sim, ele venceu. Foi uma batalha acirrada e Beedrill quase perdeu, mas ele venceu. Agora estava em segundo lugar, depois de Shedinja. Isso provou que suas estatísticas e maestria de movimentos depois de resolução não eram confiáveis. A resolução estava no estágio 1 agora. Poderia ser melhorada até o estágio 8. 11 pés a 10 pés, estágio 1. 10 pés a 9 pés, estágio 2. 9 pés a 8 pés, estágio 3. 8 pés a 7 pés, estágio 4. 7 pés a 6 pés, estágio 5. 6 pés a 5 pés, estágio 6. 5 pés a 4 pés, estágio 7. 4 pés a 3 pés, estágio 8.
Axel previu que quando Beedrill atingir o último estágio, ele pode ser tão poderoso quanto Kyogre ou Groudon. Imagine um Pokémon do tipo inseto tão forte quanto Pokémon lendários como Kyogre ou Groudon. Após a discussão com Beedrill, foi decidido que Beedrill iria para a maestria do núcleo do tipo inseto. Isso se alinhava com o plano de Axel para a equipe. Axel ainda tinha uma semana para uma batalha de ginásio, mas ele concluiu que não precisaria disso, pois Beedrill já era um rank raro agora e um rank raro poderoso. Então, ele foi à academia para se registrar para a luta. Você teria que se registrar para a luta na academia e levaria pelo menos 2 dias para sua vez. Isso porque havia apenas 10 academias na região de Kanto e milhões de treinadores. Axel foi para a academia. A academia era muito grande. Não era como um prédio de um andar como nos jogos. A academia tinha 5 andares. O prédio inteiro parecia ser feito de uma única rocha. Era lindamente esculpido com uma rocha esculpida em ônix ao redor. Havia uma porta de pedra gigante. Era magnífica. Axel nunca tinha visto tal tipo de construção em toda a sua vida. Axel entrou pela porta e foi recebido por uma recepcionista. Ele se registrou e recebeu o número 3756 e foi informado para vir 2 dias depois. Restavam 2 dias. Axel não queria treinar demais Shedinja, Nidorino e Beedrill. Ele disse a eles para terem descanso obrigatório por 2 dias. Ele também tem que discutir planos de batalha com eles. Esta era a primeira batalha de ginásio de Axel e ele não queria perdê-la. Salto no tempo após 2 dias. Axel agora estava de pé no primeiro andar do ginásio. Era aqui que o líder do ginásio desafia como um treinador intermediário. A recepcionista disse a Axel para esperar por 5 minutos. O andar inteiro era tão grande quanto um campo de futebol. Os lados esquerdo e direito do campo consistiam em assentos de espectadores que estavam vazios a propósito. Era como um estádio. O campo de batalha era rochoso com muitas pedras grandes e pequenas incrustadas. Havia uma placa de Pokébola no centro do campo de batalha. Axel agora estava de pé em ambos os lados do campo de batalha esperando por Flint. De repente, uma porta se abriu automaticamente do lado oposto de Axel e um homem de meia idade saiu. O homem era alto e forte. Ele tinha cabelos castanhos e os menores olhos. Ele estava vestindo uma camisa meio vermelha e calças cargo com tênis azuis. Este homem claramente não tinha um bom senso de moda. Olá, Axel. Meu nome é Flint e atualmente sou o líder de ginásio do tipo Pedra aqui em Cidade Pelter. Olá, você não precisava se apresentar formalmente. Seu rosto e nome estão por toda a cidade, disse Axel. Sim, mas tivemos um problema com outro treinador quando não me apresentei um tempo atrás. Ele continuou dizendo que não perdeu a batalha porque não me apresentei como o atual líder de ginásio. Realmente? Sim, eu conheço muitos esquisitos por aí. De qualquer forma, eu ouvi muito sobre você do Koga. Estou animado com a batalha de hoje. De acordo com os registros, esta pode ser sua primeira batalha de ginásio. Meu amigo aqui seria o árbitro da batalha. Então, por que não começamos? Disse Flint. Axel adorou que Flint fosse direto. Ele não queria perder seu tempo falando bobagens. Olá, meu nome é Luco e eu seria o árbitro deste desafio de ginásio. O desafiante é Axel Blaze. As regras são: esta seria a batalha dos 3 Pokémon. 2. Somente o treinador poderia trocar seu Pokémon. 3. Se a batalha terminar empatada, o treinador será o vencedor. 4. O líder do ginásio Flint eliminaria seu Pokémon primeiro. Agora pegue seu primeiro Pokémon. Flint jogou a Pokébola e um Pokémon apareceu. O Pokémon era bípede com várias características dracônicas. Ele tinha pequenas orelhas pontudas, olhos estreitos verde escuros, um focinho estriado, uma boca escancarada e uma mandíbula inferior forte cheia de presas serrilhadas. Seu corpo era coberto por uma pele azul acinzentada clara e tinha grandes asas membranosas violetas. As mãos com garras no final de cada asa permitem que ele agarre objetos. Havia uma crista em forma de corcova com um espinho em suas costas, e ele tinha uma cauda forte com uma ponta em forma de flecha. Temos uma treinadora interessante, Mary. Vamos mostrar a eles o que temos, disse Flint. Capítulo 104. O Pokémon era Aerodactyl. Croar. Enquanto Axel se maravilhava com o antigo Pokémon, a porta se abriu do lado de Flint e 2 garotos entraram. Você não se importa com os espectadores, não é? Eles são da sua idade e treinadores treinados por mim. Já que ouvi muito sobre você, quero que eles assistam à batalha e aprendam com ela. Digam olá, rapazes, disse Flint. Olá, eu sou Melio. Olá, eu sou Dexus. Melio parecia ser o tipo maduro dessas 2 crianças. Axel assentiu com a cabeça. Ele não tinha problema algum com alguém assistindo sua batalha. A propósito, por que há assentos para espectadores quando não há ninguém para assistir à batalha? Perguntou Axel. Normalmente, eles estariam cheios de pessoas e fãs de treinadores. Mas como está é apenas sua primeira batalha de ginásio, você não é reconhecido, respondeu Flint. Ele tinha um sorriso no rosto, pois esta era a pergunta mais repetida com a qual ele tinha que lidar. Melio e Dexus sentaram-se na tribuna dos espectadores. Desafiante, por favor, envie seu Pokémon. Vai, Beedrill. Beedrill saiu animado. Esta foi a primeira batalha de ginásio e foi o primeiro Pokémon a ser selecionado por Axel. Então ele estava animado. Ele queria batalhar contra Pokémon fortes, mas exceto por Shedinja, Nidorino e Scyther, ele não havia encontrado bons oponentes. Todos ficaram chocados quando viram Beedrill. Embora Beedrill tivesse diminuído sua altura para 10 pés, ele ainda era um Beedrill de 10 pés de altura. Comparado ao Beedrill normal de 3 pés, ele era enorme. Axel estava explorando a Aerodactyl. A Aerodactyl era o único Pokémon que Axel tinha medo de enfrentar. Pokémons do tipo Pedra tinham boa defesa, mas a Aerodactyl também era rápido. Era o Pokémon do tipo Pedra mais rápido que já existiu. E a Aerodactyl bate forte. A Aerodactyl era do tipo Rocha e Voador e Beedrill era fraco contra ambos os tipos. Mas Axel não tinha nenhuma outra opção além de Beedrill.
Nidorino pode ser rápido, mas não tinha habilidade do tipo voador. Ele também não tinha experiência lutando contra tipos voadores e seria apenas um brinquedo contra Aerodactyl, e ele queria salvar Shedinja para a última batalha. Então Beedrill era o tipo ideal. Que tipo de Beedrill é esse? É tão grande? Existe algum tipo de mutação? Perguntou Melio com um olhar questionador. É certamente enorme. Mas Aerodactyl contra Beedrill? Esse cara é estúpido? Como um Beedrill pode lutar contra Aerodactyl? Disse Dexus. Os treinadores têm uma tendência a acreditar que os pokémons do tipo inseto são o tipo mais fraco que já existiu. Isso vem acontecendo há séculos. Ouvimos muito sobre esse cara. Talvez ele tenha alguma carta escondida. Vamos ver, respondeu Melio. Que a batalha comece, disse o árbitro. Mira, voe alto e use Pedra Slide. Beedrill desvie e depois use Agilidade. Aerodactyl era um pokémon veloz. Beedrill teve que usar sua agilidade 2 vezes para ter uma chance de lutar. Quando Beedrill saiu, ele já estava usando Mente Calma. Usar Mente Calma já havia se tornado seu hábito. Beedrill havia se esquivado com sucesso do ataque e usado agilidade uma vez. Todos ficaram impressionados com isso. Beedrill, embora rápido, era grande. Então foi surpreendente que ele pudesse desviar do ataque de Aerodactyl. Agora Beedrill usa tiro de seda em todo lugar, gritou Axel. Enquanto isso, os 2 garotos ficaram surpresos ao ver isso. Por que Beedrill está usando balas de corda no chão? Não vai afetar Aerodactyl, perguntou Melio. Não tenho ideia. Acho que esse cara é simplesmente estúpido, declarou Dexus. O tiro de corda era enorme. Aerodactyl agora estava usando rocha polida. Isso aumentaria sua velocidade. Era como agilidade, mas para um pokémon do tipo pedra. Enquanto isso, Beedrill não parou de usar tiro de seda. Quando terminou, exceto por alguns pontos, todo o campo estava cheio de tiro de seda. Ele também foi capaz de usar agilidade na segunda vez. Essa era sua capacidade máxima. A preparação foi feita e agora a verdadeira batalha começaria. Aerodactyl comece com ataque de asa. Rugido. De repente, as asas começaram a brilhar e ele aumentou sua velocidade para atacar Beedrill. Beedrill usa tiro de seda nas laterais e vai para o chão. E fez o mesmo. O tiro de corda nas asas não teve efeito algum, pois as asas brilhantes eram extremamente afiadas. Mas Beedrill conseguiu desviar do ataque mais uma vez. Flint disse a Aerodactyl para usar ataque de asa novamente. Beedrill estava agora no chão. Beedrill, use tiro de seda novamente nas laterais, disse Axel. Esse Beedrill não tem nenhum movimento de ataque? O que ele está fazendo? Perguntou Melio. Do começo da batalha até agora, ele estava apenas desviando dos ataques e usando tiro de seda. Para Melio, era apenas perda de tempo. Assim que Aerodactyl ia atacar Beedrill, ele usou o tiro de seda em Aerodactyl, mas em seus olhos, não nas asas. Cego, Aerodactyl estava indefeso. Beedrill tentou desviar do ataque, mas foi atingido pela ponta de suas asas. Movimentos voadores foram super efetivos contra ele. No entanto, Aerodactyl agora havia caído no chão e o que havia no chão? Tiro de corda. Beedrill. Agora. Beedrill imediatamente usou teia elétrica. A maestria de teia elétrica não era tão boa, mas era super eficaz contra Aerodactyl. Teia elétrica prendeu Aerodactyl ainda mais. No entanto, Axel sabia que não tinha acabado porque Flint ainda estava calmo. Capítulo 105. Beedrill, use seu Broca Veloz com golpe envenenado, disse Axel animadamente. Aerodactyl estava em apuros agora. Broca Veloz era um movimento do tipo terrestre. Pode não ter um bom efeito em Pokémon como Aerodactyl, mas era um movimento poderoso. Broca Veloz aumenta a taxa de acerto crítico e com a habilidade Franco-Atirador de Beedrill, seu dano aumentaria em 3 vezes. Mas isso se a habilidade Franco-Atirador de Beedrill e seu movimento Broca Veloz fossem dominados completamente. Mas mesmo cruzar essa Broca Veloz era um movimento poderoso. Com sua agilidade aumentada em 2 vezes, Beedrill acelera, girando sua broca e cobrindo veneno nela. Assim que Beedrill estava prestes a atingi-lo, Mira, use gume de pedra, disse Flint. Oh merda! Beedrill desvie disso, gritou Axel. Mas desta vez Beedrill não teve sucesso. Gume de pedra atingiu Beedrill a queima-roupa. Beedrill usa empoleirar, agora, disse Axel. Antes mesmo que Beedrill pudesse registrar a dor, Axel disse para ele usar empoleirar. E assim que Beedrill usou empoleirar, Axel chamou Beedrill e chamou Shedinja. Essa foi uma boa jogada do lado de Axel. Empoleirar pode parecer uma jogada poderosa, mas há 3 problemas com isso. 1. Após usar empoleirar, o Pokémon não conseguia voar temporariamente. 2. No estágio inicial, empoleirar não aumenta a saúde em 50%. A partir de agora, Beedrill pode aumentar a saúde em 20%. 3. Após algum tempo usando empoleirar, o Pokémon ficaria severamente enfraquecido por algum tempo. Empoleirar, portanto, curaria ao Pokémon a força em troca de fraqueza temporária após algum tempo. Foi por isso que Axel derrotou Beedrill. Se ele tivesse continuado a batalha, então Beedrill teria perdido temporariamente a habilidade de voar e depois da batalha, mesmo se vencesse, estaria em um estado enfraquecido. Foi um movimento impressionante. Poucos sequer pensariam em fazer isso, disse Flint. Ele ficou genuinamente impressionado com o planejamento de Axel na batalha. De acordo com as estatísticas, Beedrill era mais poderoso que Aerodactyl, mas quase todos os movimentos de Aerodactyl eram super eficazes contra Beedrill. Qual é o problema desse cara? Primeiro Beedrill e agora Shedinja, disse Dexus em uma voz confusa. Os 2 pokémons de Axel eram considerados 2 dos pokémons mais fracos que já existiram. Beedrill foi bem na batalha. Então Shedinja deve ser bom também. Gostei de como ele trocou os pokémons instantaneamente, disse Melio. Beedrill não foi bem, quase foi nocauteado por Mira.
mas foi melhor que a maioria dos Beedrills, disse Dexus. Enquanto conversavam um pouco, Axel já estava instruindo Shedinja sobre o que fazer. Marcos, use sua hipnose. Assim como Aerodactyl estava livre de tiro de seda e teia elétrica, ele foi atingido com hipnose de nível 24. Aerodactyl não foi ferido seriamente, mas hipnose com maestria quase completa do núcleo fantasma era difícil de lidar. Ele não adormeceu, mas todos notaram que ele estava sonolento com movimentos lentos. Mira usa Pedra Slide novamente. Pedra Slide era um movimento do tipo pedra e super efetivo contra Shedinja, mas Shedinja tinha o melhor contra-ataque para isso. Era Sombra Traiçoeira. Junto com sua alta velocidade e Sombra Traiçoeira, não havia nenhuma maneira no inferno de que ele seria atingido. Porque se Shedinja fosse atingido com Pedra Slide, Axel certamente perderia esse desafio de ginásio. Shedinja correspondeu às expectativas e usou Ventania. Axel então percebeu que Shedinja não tinha um bom movimento de ataque neste momento. Exceto por zumbido de inseto e Ventania, não havia muito o que fazer. Ventania foi atingido e causou dano médio em Aerodactyl. Aerodactyl estava livre novamente, mas Shedinja o atingiu com hipnose novamente e ele caiu para a contagem. Ele tinha adormecido. Marcos, use Devorador de Sonhos. Devorador de Sonhos foi atingido perfeitamente, pois o Pokémon já estava dormindo. Aerodactyl caiu no chão com um grande tude. Flint estava tentando acordar Aerodactyl porque, diferentemente de Axel, ele não conseguia mudar seu Pokémon. Naquele exato momento, Axel novamente fez algo inesperado. Ele chamou Shedinja e enviou Beedrill novamente. Beedrill agora havia se recuperado do efeito colateral de empoleirar. Ele ainda estava ferido, mas havia se curado um pouco de empoleirar. Beedrill agora. Axel não gritou o nome, mas quando Flint viu Beedrill usando aquele ataque, ele agarrou a Pokébola para gritar a Aerodactyl. Mas infelizmente o ataque foi acertado e a Aerodactyl desmaiou. O movimento de ataque foi ferroada. Pode parecer muito tempo para explicar, mas aconteceu em alguns segundos. Se ferroada for usado e o oponente for nocauteado, ele aumenta drasticamente o ataque do usuário. Foi por isso que Flint quis chamar a Aerodactyl e Axel não chamou o nome do ataque para lhe dar uma vantagem de fração de segundo. O líder do ginásio perdeu. Por favor, envie os outros Pokémon, disse o árbitro. Essa foi uma boa estratégia. Fazia muito tempo que eu não participava de uma batalha tão emocionante, disse Flint e jogou a Pokébola. Groar rugiu o Pokémon. Era Hiddon. Enquanto isso, Dexus e Milio ficaram surpresos com a reviravolta da batalha. Eles não esperavam que a primeira perda seria de seu professor. Isso foi, começou Milio. Inacreditável, finalizou Dexus. Eles nunca pensaram que o resultado seria tão drasticamente diferente. Não só Axel venceu, mas o ataque de Beedrill também aumentou drasticamente. A essa altura, Axel sabia que já havia vencido a luta. Ele sabia que a Aerodactyl era o mais perigoso por um bom motivo. Agora mesmo, o chão estava coberto de tiro de seda, exceto pelos poucos lugares em que estava cheio. Então, o movimento de Hiddon era limitado e Beedrill com seu movimento rápido venceria facilmente essa batalha. Flint pediu para Hiddon começar com Gume de Pedra, mas Axel já havia previsto isso, porque ele sabia que Flint não arriscaria Hiddon com um movimento de ataque físico no qual ele brilha. Beedrill facilmente desviou desse ataque e aplicou agilidade uma vez. Seus dois agilidade anteriores já tinham passado. Beedrill use tiro de seda em Hiddon. Hiddon desvie. Mas Hiddon não teve sucesso. Hiddon não era tão rápido quanto a Aerodactyl. Ele desviou do movimento, mas foi atingido com tiro de seda no chão. Beedrill foi novamente atingido com tiro de seda. Agora ele estava apenas brincando com o pobre Pokémon. Beedrill apenas disparava tiro de seda e teia elétrica em Hiddon. O movimento do tipo elétrico não tinha efeito algum em Hiddon, mas estava deixando Hiddon lento e preso. Depois de um minuto, Hiddon mostrou uma expressão de dor. Ele havia sido envenenado. O quê? Gritou Milio, levantando-se. Então, havia veneno no tiro de corda. Uma tática muito boa. Eu devia ter esperado por isso, disse Flint. Ao usar o tiro de seda no chão, Beedrill misturou com veneno. Hiddon é resistente a veneno, mas não imune a ele. Depois de um minuto, ele finalmente foi envenenado. Hiddon pode ser incapaz de se mover devido ao tiro de seda e teia elétrica, mas ele também não foi ferido. Então ser envenenado o ajudou muito. Acho que devo levar você a sério agora. Hiddon, use dia ensolarado, disse Flint. Esta foi a primeira vez que Flint tomou a iniciativa na batalha e isso assustou Axel. O papel dos líderes de ginásio não era vencer todas as batalhas, mas julgar as capacidades de batalha do treinador. Então, mesmo que os líderes de ginásio pudessem vencer a batalha com sua vasta experiência, eles normalmente não fariam. Era isso que Flint estava fazendo. Ele estava observando as capacidades de batalha de Axel, mas agora ele sentia que tentaria um pouco. Voltando ao motivo pelo qual Axel estava assustado. Por que um Pokémon do tipo Pedra usaria dia ensolarado? Havia apenas uma razão para isso e deve ser que o Pokémon do tipo Pedra tem ataques do tipo Fogo no arsenal. Hiddon podia aprender muitos ataques do tipo Fogo e o Lança-Chamas era um deles. O Lança-Chamas era um ataque de longa distância, e seria super efetivo contra Beedrill. Então, seria muito arriscado prolongar essa batalha agora. Então, Axel decidiu finalizá-la. Beedrill use Broca Veloz, e continue até a batalha terminar. Broca Veloz era um movimento do tipo solo e era super efetivo contra Hiddon. Com o poder de ataque aumentado de Beedrill com ferroada e sua habilidade franco-atirador, algumas Broca Veloz fariam o truque. Capítulo 106. Hiddon ainda estava lento devido a todos os tiros de seda, então o primeiro Broca Veloz conectou perfeitamente, mas... Quando Beedrill subiu alto novamente para o segundo ataque, Hiddon, agora disse Flint.
A presa de Hiddon brilhou em vermelho e mordeu Beedrill com um triturar. O segundo, Broca Veloz, também acertou, mas a presa de fogo de Hiddon também acertou. Não importa o que acontecesse, Hiddon não a deixaria ir. Ela causou uma quantidade enorme de dano a Beedrill e Beedrill fechou os olhos lentamente e desmaiou. Enquanto isso, Hiddon também caiu no chão. Ele também desmaiou. Ambos os pokémons não podem lutar. Líder de ginásio, por favor, envie seu último pokémon. Desafiante Axel, por favor, envie seu segundo pokémon. A batalha havia virado a mesa novamente. Beedrill tinha certeza de vencer, mas Flint havia virado tudo. Seu Hiddon conhecia a lança-chamas? Perguntou Axel. Não, ele só conhecia presas de fogo, respondeu Flint com um sorriso presunçoso. Axel tinha sido enganado. Ele estava tão estressado pelo medo do lança-chamas que nem percebeu uma coisa tão simples. Isso mostrou que os líderes de ginásio não deveriam ser enganados. E também era essencial ler a mente do desafiante na batalha. Ambos jogaram suas pokébolas. Golem Nidou, Golem e Nidorino agora estavam prontos para a batalha. Milio e Dexus ficaram tão surpresos com a sequência de batalha que nem comentaram sobre ela. Eles agora sabiam que esse treinador era outra coisa. A batalha começou instantaneamente. Golem usa Rocha Polida. Nidorino use Foco de Energia. Ambos usaram seus movimentos de status para se aprimorarem. Golem tinha uma grande restrição nessa luta. Embora fosse resistente a veneno, o chão estava cheio de uma mistura de veneno e Tiro de Seda. Seu movimento era restrito e ele não podia usar seu movimento favorito, Rollout. Quanto a Nidoran, Axel o deixou praticar no chão cheio de Tiro de Seda e ele era imune a veneno. Então sua condição era melhor que a de Golem. Golem usa Explosão de Pedra. Golem começou a atirar as pedras. Nidorino desviou das duas primeiras, mas foi atingido pelas duas últimas explosões de pedras. O poder da explosão de pedras aumenta a cada golpe. Então Nidorino foi bem atingido. Enquanto desviava do ataque, Nidorino estava se aproximando de Golem. Também foi difícil para Nidorino, pois havia tiros de string por todo o chão. Uma vez ele estava perto o suficiente. Nidorino agora use Terremoto. Como o terremoto estava perto o suficiente, Golem também foi atingido muito bem. Golem era fraco contra movimentos do tipo terrestre. Golem não tinha como se esquivar do ataque, então Flint instruiu Golem a usar Defesa Fechada. Defesa Fechada era um movimento de 2 gumes para Golem. Ele aumentaria sua defesa, mas Golem também tinha que se enrolar e esconder seus pontos fracos, que incluíam seus olhos também. Por enquanto ele não conseguia enxergar direito. Defesa Fechada seria um movimento poderoso se Golem pudesse usar Rollout, mas não foi possível nessa situação. Axel instruiu Nidorino a usar a Chifre Furadeira, com veneno de revestimento. Flint estava indefeso agora. Como Nidorino estava muito perto agora, devido à velocidade de Nidorino e à restrição de movimento de Golem, ele só podia dizer a Golem para usar Defesa Fechada mais uma vez e resistir ao ataque. Chifre Furadeira atingiu a Shell parecida com uma pedra do Golem. Como Chifre Furadeira era um movimento característico de Nidorino, Golem foi jogado para longe a alguns metros de distância. Havia uma rachadura em sua concha de pedra. Em jogos, Chifre Furadeira se conectado, poderia fazer um alvo desmaiar independentemente do seu nível. No entanto, na vida real, não era assim. Mesmo que o caso, Chifre Furadeira bate extremamente forte. Chifre Furadeira também consome muito da resistência de Nidorino. Por enquanto, ele só pode usá-lo 2 vezes. Nidorino agora use Ataque Rápido e depois Bomba de Lodo. Golem ainda estava tentando se levantar quando Nidorino o atingiu com um ataque rápido, mas Golem usa Terremoto. Nidorino enfrentou o Terremoto de Golem a queima-roupa. Nidorino também era fraco contra ataques do tipo terrestre. Após o ataque, Nidorino não conseguiu se mover por alguns segundos. Foi quando Golem usou o Gume de Pedra. Gume de Pedra também foi atingido a queima-roupa. Nidorino voou a alguns metros de distância do impacto. Esses 2 movimentos foram muito eficazes contra ele. Um foi super eficaz contra ele, e o outro foi um poderoso movimento de facada. O uso de Gume de Pedra e Nidorino voando alguns metros abriu caminho livre de Tiro de Seda. Então Golem agora usa Rollout. Rollout, depois de usar Defesa Fechada, teria o dobro de poder. Se esse movimento acertar, Nidorino estaria fora de combate. Mas talvez tenha sido devido à prática de Nidorino em desviar de ataques, já que era Nidoran, ou devido à pura sorte, ele desviou do ataque Bomba de Lodo, e disparou com Bomba de Lodo que acertou perfeitamente. Golem agora estava cansado, ferido e envenenado. No entanto, ele não desistiu e usou Rollout novamente conforme instruído por Flint. Nidorino estava agora muito cansado e ferido para desviar do ataque. O ataque acertou e Nidorino estava finalmente caído para a contagem. O Pokémon não pode mais lutar. O desafiante é solicitado a enviar seu último Pokémon, disse o árbitro. Não há necessidade. Eu desisto da batalha, disse Flint. E ele estava certo em fazer isso. Golem estava em seus últimos resquícios e também foi envenenado. Ele não seria capaz de enfrentar Shedinja. Parabéns, Axel. Você venceu a batalha e agora tem direito a receber o distintivo de pedra. Eu parabenizo pela sua primeira batalha de ginásio bem-sucedida. Antes de qualquer coisa, vamos esperar os paramédicos virem e curarem nossos Pokémon, disse Flint. Foi assim que Axel venceu sua primeira batalha de ginásio. Capítulo 107. Axel ficou enraizado no chão por alguns momentos. Esta foi sua primeira batalha de ginásio e ele venceu com uma vitória esmagadora. Ele nem precisou usar Shedinja corretamente. Depois de meses de trabalho duro e preparação, finalmente ele conseguiu. Ele agora recebeu a validação de seu trabalho. Ele estava um pouco emocionado agora. Mas ele acordou e chamou Gogoat. Embora o paramédico possa estar aqui a qualquer momento, Nidorino estava gravemente ferido. Então, ele deixou Gogoat curar Nidorino para alguns primeiros socorros rápidos. Depois disso, ele também chamou Beedrill para tratamento de primeiros socorros. Os paramédicos vieram e levaram seu Pokémon para um check-up completo de saúde.
Só então ele relaxou. Axel, estou impressionado. Fazia muito tempo que eu não tinha uma batalha satisfatória. E vocês dois aprenderam alguma coisa com a luta? Perguntou Flint a Melio e Dexus. Eles ficaram em silêncio quando ouviram a pergunta. Eles sabiam o que Flint queria dizer com isso. Um Pokémon não precisa ser do tipo dragão para ser poderoso. A razão pela qual Axel venceu foi devido ao tiro de seda de Beedrill e à hipnose de Shedinja. Nunca pense que eles são fracos, disse Flint. Obrigado pela batalha. Foi uma revelação para mim. Essa foi a primeira vez que fiquei tão nervoso com uma batalha, disse Axel. Sim, isso é verdade. Eu pude ver seu nervosismo. O único conselho que posso lhe dar é confiar em seus Pokémon. Você os treinou bem com boa dedicação. Eles merecem sua confiança. Axel pensou sobre essa questão. Ele nunca ficava nervoso, mas dessa vez estava. Talvez fosse por causa de sua primeira batalha de ginásio ou do Pokémon de outro oponente. Mas agora ele precisa aprender a confiar em seus Pokémons. Eles tiveram algumas conversas pequenas. Melio e Dexus tinham muitas perguntas sobre como seu Beedrill era tão grande, mas ele apenas disse para eles treinarem duro. Ele não ia dar lições a eles quando podia ouvi-los subestimando seus Pokémon antes. Flint convidou Axel para jantar e ele aceitou alegremente. Nidorino e Beedrill só precisariam de uma noite de descanso para ficarem completamente bem. Eu lhe daria o emblema de pedra e transferiria 1 milhão de Pokédólares amanhã. O dinheiro é o prêmio vencedor do seu primeiro emblema de ginásio. Ele dobraria toda vez que você ganhasse o próximo emblema de ginásio até o 8º emblema de ginásio, onde você receberia 1 bilhão de Pokédólares. Disse Flint enquanto comia pide assado. Então, ele estaria ganhando 1 bilhão e 127 milhões de Pokédólares somente na academia. Foi uma boa surpresa. Agora mesmo, Axel tinha 5 bilhões e 3 milhões de Pokédólares depois de 1 milhão de Flint. Ele não tinha escassez de dinheiro, mas era bom saber que ele estaria ganhando mais de 1 bilhão de Pokédólares com batalhas de academia. Além disso, quero que você ganhe um presente. Um presente? Perguntou Axel. Sim, de acordo com a liga, um líder de ginásio lhe dá um presente se ela ficar impressionado com seu trabalho. Só poderíamos fazer isso uma vez por ano. Disse Flint colocando uma caixa de madeira na mesa de jantar. Ele continuou. Esta é uma pedra dura. Ela tem a melhor qualidade. Use-a quando um Pokémon do tipo pedra for evoluir e você ficará surpreso com o resultado. Axel segurou a caixa de madeira firmemente como uma joia preciosa. Qualquer item da melhor qualidade pode custar bilhões de Pokédólares. Então, Axel não iria recusar um gesto tão gentil. Ele não sabia por que Flint o estava favorecendo tanto, mas estava feliz por isso. No momento, Axel tinha 3 itens. 1. Lente de escopo, já em uso. Beedrill. 2. Ovo da sorte, já em uso. Bulbasauro. 3. Pedra dura, não usada. Gemas elementais do tipo fantasma e veneno já eram usadas em Shedinja e Nidorino. Axel não tinha um Pokémon para usar pedra dura, mas estava confiante de que usaria no futuro. Então, quais são seus planos para agora? Perguntou Flint. Por enquanto, planejo visitar o Professor Oak. Ele me convidou, disse Axel. Uma das razões pelas quais ele desafiou Flint foi porque o Professor Oak morava em Cidade Palette e era perto de Cidade Pelter. Ah, então Koga está dando tudo de si. É bom para você. Se o Professor Oak aceitar você como seu discípulo, você está com sorte. Até agora, ele só aceitou 2 discípulos e ambos eram antigos campeões de canto. Você deve ter ouvido seus nomes, Red Ketchum e Blue Oak. Sim, eu tenho. Quem nunca ouviu falar sobre seus nomes? Red e Blue foram um dos campeões mais poderosos de sua geração. Mas infelizmente, eles nunca quiseram manter o título por tanto tempo. Então, eles saíram voluntariamente. Como você deve ter notado, Red Ketchum era o pai de Ash Ketchum, o protagonista do anime, e Blue Oak era o pai de Gary Oak, rival de Ash. No entanto, Ash e Gary ainda não tinham nascido. Pelo menos era o que Axel sabia até agora. Mas Axel sentia que eles nasceriam em breve. Seria emocionante ver Ash crescer. Posso te fazer uma pergunta? Por que você não deu o seu melhor na primeira batalha? Perguntou Axel. Não é dever do líder de ginásio vencer todas as batalhas. Somos encarregados de julgar como o treinador usa suas táticas e como ele treinou seus Pokémon. Se um líder de ginásio batalhasse com experiência total, nenhum dos treinadores ganharia seu primeiro emblema de ginásio, disse Flint confiantemente. E parece que Flint estava certo. Comparados à vasta experiência de um líder de ginásio, novos treinadores seriam como galinhas abatidas. Como líder de ginásio, eu normalmente daria conselhos aos treinadores sobre como elevar um Pokémon a uma classificação elemental. Mas não acho que eu precisaria dizer isso a vocês, disse Flint. Por que você pensaria isso? Perguntou Axel. Ele sabia como elevar a classificação de um Pokémon para elemental. Mas seria legal ouvir alguns conselhos de um líder de ginásio. A principal razão pela qual um Pokémon não pode evoluir para a classificação elemental é porque os treinadores não constroem uma boa base para seus Pokémon nos estágios iniciais. Eles só querem que seus Pokémons tenham ataques chamativos sem construir boas estatísticas de base primeiro. Mas pelo que vejo, todos os seus Pokémon foram extremamente bem treinados, respondeu Flint. E ele continuou depois de beber um pouco de água. A outra coisa seria aumentar a maestria do núcleo ao máximo possível e então permitir que o Pokémon domine lentamente a energia do núcleo. Depois disso, um Pokémon normal desenvolve um movimento excepcional. O movimento pode ser uma versão nova, modificada ou evoluída do mesmo movimento. Depois que o Pokémon conseguir fazer isso, haverá um brilho ao redor do Pokémon como evolução e ele avançará para a classificação elemental.